Amém? E receba com o coração aberto tudo que será ministrado aqui, em nome de Jesus. Amém? Irmão Valdir, fica à vontade, a palavra é sua. Okay. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero iniciar a apresentação nesse instante contando o testemunho de Newton Roberto Garcia. Diz ele em seu testemunho: após a morte do meu avô, que ele foi morto por um ladrão que tentou assaltá-lo, ele diz: senti um desejo imenso de matar este assassino, mas diante dessa situação ele pensava dia e noite: eu vou vingar-me deste assassino. Acontece que os seus pais aceitaram a Jesus Cristo e pregava para ele a palavra de Deus. E naquele instante ele dizia: não, eu estou bem com as minhas práticas religiosas. Ele trabalhava em uma firma onde ele fazia manutenção em toda a frota de veículos daquela firma. E para fazer a revisão, o que ele fazia? Ele pedia aos motoristas que colocasse em uma caixa todos os seus pertences. Ali ele lacrava aquela caixa e colocava o número da placa do carro, do veículo, daquele veículo que estaria fazendo a revisão. E diante disso, geralmente uns 2 dias para fazer essa revisão. E aí, depois que fizesse, ele devolveria os pertences que estavam nessa caixa que ele tinha separado. Num desses procedimentos, um motorista pegou os seus pertences, e dentre os pertences estava um Novo Testamento como esse, não desta cor, porque faz muito tempo que isso aconteceu. E acontece que ele achou interessante esse Novo Testamento e pediu emprestado. Aí o motorista pegou e disse para ele: não, eu vou dar esse Novo Testamento para você, mas você promete que vai ler? E aí aconteceu, ele pegou esse Novo Testamento e levou para o seu escritório, e lá ele deixou guardado muito tempo ali. Mas logo em seguida ele começou a ler aquele Novo Testamento, após ele dar aquelas ordens de serviços para que fossem realizados na manutenção dos veículos. Então ele pegou o Novo Testamento e começou a ler. Nesse Novo Testamento existe, logo nas primeiras páginas, onde encontrar auxílio. Às vezes a pessoa está triste, cansado, abatido. Você procura aqui logo no início, e no início ele vai dizer o texto próprio para que você possa, já de imediato, saber ver ali a solução para o seu problema, para a situação, para o momento em que você está vivendo. E ele começou a ler aquele Novo Testamento. E lendo aquele Novo Testamento, ele viu que ele estava sentindo a presença de Deus. Diz ele que quanto mais ele lia, mais ele queria ler. E ele começou a chorar, não sabia por quê. Começou a chorar, porque ele estava chorando. Aí ele entendeu que este livro, a palavra de Deus, aquele Novo Testamento que contém Salmos e Provérbios, era a palavra de Deus, e que a palavra de Deus estava falando com ele. E aquele desejo de vingança que ele tinha para com o assassino do seu avô não aconteceu mais. Então ele desistiu de fazer o que ele estava fazendo. Após uns dias, a sua esposa, mais a sua avó, foram para a igreja do Evangelho Quadrangular. Lá estando, convidou ele para ir. E ele foi para a igreja, e com 4 meses que ele estava nesta igreja, ele foi batizado. E logo em seguida, ele fez um instituto teológico quadrangular e se tornou um pastor para a glória do nosso Deus. E ali ele, naquela igreja,
ele se tornou pastoreando até a data de hoje. Esse testemunho é do nosso querido pastor da igreja de Assis, no estado de São Paulo. Eu quero contar aqui, em poucas palavras, como surgiu os Gideões. Às vezes nós pensamos, né, eu acho muito interessante, muitas vezes nós sabemos como que surgiu os Gideões. Os Gideões surgiu no ano de em 1889, não 88, desculpa aqui, meus, mas foi 1898, né, foi quando surgiu um jovem. Ele era no caso, hoje, um representante comercial. Naquela época falava caixeiro viajeiro, né? Mas hoje representante comercial. Ele chegou na cidade, no hotel central da cidade de Boston, nos Estados Unidos, e ali para se hospedar. Mas acontece que estava lotado, não tinha local para ele, mas tinha um quarto que tinha um outro ali representante, e cedeu aquele quarto, porque tinha uma cama vazia. Este jovem, diz ele, quando tinha 12 anos, ele prometeu para sua mãe, que essa mãe fez com que ele prometesse, né, que ele iria ler todos os dias a Bíblia Sagrada e orar. Na hora de conciliar o seu sono ali, o que ele fez? Ele pediu licença àquele rapaz, ele disse: eu tenho uma promessa a ser cumprida, e eu preciso orar e ler a palavra de Deus. E naquele momento eles se identificaram como cristãos, os dois. E ali surgiu a ideia de colocar uma Bíblia em cada quarto de hotel. Foi aí que começou, no caso, o desejo de ver. Em 1899 surgiu a primeira reunião. Somente três surgiram em parceria com as igrejas, e aí começaram a colocar novos testamentos. Obrigado, irmão. Novos testamentos, novos não, naquela época era a Bíblia. Começaram a colocar Bíblias nos quartos de hotéis. Fazem 126 anos que esse ministério existe em todo o mundo. Nós, aqui no Brasil, nós já estamos há 66 anos distribuindo a palavra de Deus. Essa palavra que é viva, é eficaz, que ela cura, restaura corações, e nós colocamos isso diante da nossa sociedade. Nós estamos em mais de 200 países proclamando e distribuindo a palavra de Deus, em mais de 108 idiomas, para que todas as línguas também possam conhecer os feitos de Jesus. Quem são os Gideões? Os Gideões são homens profissionais liberais que disponham um pouco do seu tempo para distribuir a palavra de Deus, os Novos Testamentos. As nossas esposas nós as chamamos carinhosamente de auxiliar. São elas que nos auxiliam, que oram por nós, para que nós possamos permanecer de pé nesse ministério. Os Gideões, eles distribuem esses Novos Testamentos, esse pequeno, né, de capa, hoje era cinza, hoje azulzinho, nós distribuímos nas escolas. A partir do 5º ano, nós já colocamos um Novo Testamento desse nas mãos dos alunos, porque eles já sabem ler, e aí nós colocamos nas mãos deles. Nós distribuímos também nos presídios, nas universidades, nós distribuímos em repartições públicas. Nós distribuímos esses também aqui, de mesa. Nós falamos de um Novo Testamento de mesas nos hotéis, nos quartos de hotéis, para que quando os hóspedes chegam, eles possam tirar um tempinho, ler. Isso aí nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que nós lançamos a semente. Quando ela vai frutificar, no momento que ela vai germinar, nós não sabemos, mas nós colocamos a palavra de Deus nesse local, e aí Deus irá fazer a obra através do seu Espírito Santo. Nós temos também, as nossas esposas também distribuem esses Novos Testamentos de mesa, que nós chamamos de mesa. Elas distribuem nos hospitais,
em cada leito nós deixamos um. Se a pessoa quiser levar, nós falamos, pode levar. Muitas vezes nós vamos fazer a distribuição e as pessoas já pegam o Novo Testamento e já começam a ler. Nós estamos realmente semeando a semente para que Deus trabalhe através do seu Santo Espírito na vida dessas pessoas. Elas também distribuem esse Novo Testamento branquinho. Esse Novo Testamento branquinho é na área da saúde. Elas entregam, no caso, para enfermeiros, médicos, então seria na área da saúde, combinando, né, com a roupa que eles usam, né, branquinho. E nós também temos um outro Novo Testamento que nós distribuímos como gideões. Esse tanto mulher, tantos os auxiliares quanto os homens também trabalham com esse Novo Testamento. Esse Novo Testamento nós compramos ele, nós pagamos esse Novo Testamento e nós fazemos evangelismo pessoal. Nós chegamos para a pessoa e falamos de Jesus para ele e damos esse presente para que ele possa ler e entender e ouvir a palavra de Deus através da leitura. Irmãos, nós estamos aqui, né, com essa finalidade de mostrar o nosso trabalho, como nós fazemos. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte: eu tive a oportunidade de participar da 49ª Convenção dos Gideões Internacionais, da Convenção Nacional, na cidade de São Luís, Maranhão. Foi no começo de setembro. Eu quero dizer para os irmãos que lá eu pude ouvir 4 vidas resgatadas através do Novo Testamento. E um deles contou o seguinte: ele, quando pequeno, na escola onde ele estudava, o que aconteceu? Os gideões foram distribuir esses Novos Testamentos que eu disse aqui, esse pequeno. Acontece que ele não estava nesse dia. Aí no outro dia que ele chegou e ele viu um Novo Testamento como esse em cima de uma carteira. Ele pegou aquele Novo Testamento e levou embora sem falar com seu colega. Ele estava contando isso. E ele começou a ler esse Novo Testamento. Se os irmãos quiserem procurar depois, mas lá ele estava lendo em Coríntios. Quando ele chegou em Coríntios, nós podemos ver que ali no capítulo 6, os versos de 9 a 10, fala sobre roubar. E ele percebeu que aquele ato que ele cometeu, de ele pegar o Novo Testamento, não era correto. Aí nós vemos o que a palavra de Deus faz na vida das pessoas, transforma as pessoas. Ele diz assim: eu fiz uma coisa errada, eu não posso ficar desta forma, eu tenho que voltar e pedir perdão para o meu colega. Deus moldando o coração daquele garoto. E aí, no dia seguinte, ele falou assim: e a vergonha agora de chegar e falar com este garoto? Ele pegou e disse: rapaz, preciso pedir perdão para você. Eu roubei o seu Novo Testamento, essa Bíblia. E aí o garoto disse: não, pode ficar para você. E ele disse que ele ficou com aquele Novo Testamento, mas ficou perdoado pelo que ele fez. E ele continuou realmente a sua jornada na escola, como sendo aquele aluno, aquele colega ali. Muito bem, nós queremos dizer o seguinte, que a igreja pode nos ajudar. De várias formas a igreja pode nos ajudar. Porque nós sabemos que esta palavra, conforme diz Isaías 55, 11, diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes farás o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Ele está enviando através dos gideões, através da igreja, para alcançar vidas. E o nosso trabalho é entregar as palavras de Deus. A igreja pode nos ajudar orando para que nós possamos permanecer de pé, para que as portas possam permanecer abertas para nós chegarmos e distribuirmos a palavra de Deus, porque poderá haver um tempo em que nós não podemos mais entregar. Existem escolas aí, agora parece que o governo decretou qualquer coisa que nós podemos entrar nas escolas e distribuir, mas há rejeição.
Há diretores que não deixam nós entrarmos nas escolas para entregarmos o Novo Testamento. Então, nós precisamos que a igreja, a oração da igreja, para que nós continuemos a entregar a palavra de Deus. Também, outra forma da igreja nos ajudar é contribuindo. Cada Novo Testamento deste custa apenas R$ 5,25, mas poderá salvar uma vida, transformar famílias, restaurar famílias. Então, nós estamos aí distribuindo a palavra de Deus de uma forma que o Espírito Santo é que vai trabalhar. Esse testemunho que eu disse no começo, daquele motorista, daquele rapaz que trabalhava junto com aquele motorista, nós não sabemos quem foi que entregou esse Novo Testamento. Alguém entregou, talvez para o filho dele, e ele entregou para o pai pegou. Pode ser que ele tenha entregado para uma outra pessoa, mas no momento exato vai germinar e vai frutificar esta palavra. A igreja também pode nos ajudar da seguinte forma: cedendo membros. Nós precisamos de mais pessoas para que possam nos ajudar na distribuição, pessoas qualificadas, pessoas que têm um tempo disponível para distribuir a palavra de Deus. Às vezes nós temos mais tempo à noite, talvez para ir na faculdade, numa escola, mas nós precisamos sair durante o dia, nós precisamos sair na parte da manhã, na parte da tarde, nos hospitais, nas escolas, nos hotéis. Então nós temos muito trabalho a ser realizado. E eu quero ler aqui com os irmãos ainda o texto de João, capítulo 10, verso 16, que diz assim: Jesus falando sobre o bom pastor, ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e eles ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Nós sabemos que a igreja trabalha para que mais pessoas sejam agregadas, e aqui está dizendo, agregar, juntar-se a nós. Nós trabalhamos como um braço estendido da igreja. A igreja que tem os seus membros, nós não importamos para onde essa pessoa vai congregar. O importante é que ela ouve a palavra de Deus. O importante é que ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ela faça parte de uma igreja. E nós somos os Gideões, com pessoas, conforme já disse, de diversas denominações que fazem parte. E nós temos a Bíblia como regra de prática e fé. Esse é o nosso lema, esse é o nosso trabalho, de estarmos levando a palavra de Deus para que todos possam aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quero aqui agradecer ao pastor Pablo, ao pastor Márcio, pela oportunidade que nos é dada de apresentarmos um pouco daquilo que nós temos feito e que nós temos muita coisa a fazer, tá? Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos e que sejam firmes, orando por nós, para que esse trabalho não pereça, mas continue firme e distribuindo a palavra de Deus. Amém?